Oi para você que está chegando nesse vídeo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente vai continuar nessa série aqui, avançando cada vez mais para ir junto a um novo estágio de consciência, a um despertar de consciência. E hoje o papo vai ser exatamente sobre isso. Mas que negócio é esse que todo mundo fala de despertar? Você precisa de despertar. O despertar de consciência vai transformar a sua vida. Vai transformar em quê, caramba? Como assim? Como é que isso funciona? No vídeo anterior a gente teve uma visão, literalmente uma visão, falando sobre essa questão da gente ter os sentidos limitados, do quanto a gente se prende, se amarra ao que sente, ao que percebe. E hoje a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso. O que seria, então, essa consciência em realidade, né? O que seria então esse despertar de consciência? Se você já se sentiu incomodado, incomodada com esse assunto, fica aqui porque o tema de hoje vai esclarecer muitos pontos. E o primeiro deles que a gente vai começar a entender é o que é consciência. O que é isso? O que significa ter consciência? Quando eu ouvi a palavra e realmente parei, porque a gente ouve as coisas, gente, a gente não para a pensar sobre elas, né? Quando iniciei essa caminhada de desenvolvimento pessoal, de olhar mais para dentro, eu ouvi essa palavra e falei, tá, mas o que significa realmente ter consciência? Cada conceito, cada coisa fala uma coisa, mas a gente se apega de verdade quando quer começar a entender o sentido, o significado real da palavra. E eu gosto muito disso e aconselho as pessoas a pensar sobre isso. Que consciência, quando a gente ouve, diz o quê? Consciência. Ciência é estudo, tem a ver com sabedoria, com entender. Então, se é com, eu tenho ciência, mas tenho ciência de quê exatamente? Como que isso funciona? Quando a gente fala em consciência a nível de evolução, isso eu vou trazer uma visão minha, dentro de tudo que eu vivi, para te agregar aqui. Você pense sobre isso e tire os seus conceitos. Quando a gente tem consciência, a gente está falando disso aqui, ó, de ser. A gente está falando de ser. Ixi, mexeu um negócio aqui. E vai ficar barulho, viu, gente? Porque o vídeo não é editado e vamos que vamos. A gente está falando de ser. Consciência é entender quem eu sou, que é totalmente diferente, gente, de quem eu estou neste momento. Vamos entender um pouquinho sobre isso? Quando a gente fala de ser, a gente está falando de algo muito mais profundo do que a sua percepção de eu. Quando a gente vai pensar nisso, é muito comum a gente falar quem eu sou de verdade. É uma pergunta que eu costumo fazer muito, me fazer e fazer para as outras pessoas também. Quando a gente faz essa pergunta, a primeira coisa que vem na cabeça são coisas que eu me identifico sendo. Ah, Juliana, tá, neurocientista, Juliana profissional da saúde, a Juliana mãe, a Juliana esposa, a Juliana é tal coisa, a Juliana tem tal coisa. Isso é quem eu sou em realidade? Eu realmente tenho consciência do que sou? Ou isso é o que eu tenho, é o que eu estou nesse momento? Essa é uma pergunta que, para a gente entender o que é consciência, é a base, é o chão. E essa pergunta, ela começa a ficar mais clara quando eu percebo, quando eu me percebo algo separado das coisas que eu tenho. Eu começo a entender que a minha noção de eu, vamos lá comigo, a minha noção de eu, ela foi construída a partir do que entrou para mim como referência de coisas que me dão noção
de tempo, espaço e lugar. E isso tudo aqui formou a minha noção de eu, formou a minha percepção sobre quem eu sou. Quando eu olho dessa forma, primeiro ponto que tem que ficar claro para você: tudo que você agregou como sendo você, a todo momento você busca isso para reafirmar quem você é. Seja uma característica que colocaram para você e você tomou como sua, pega esse gancho aí que esse gancho é poderoso. Seja algo material, seja a sua ocupação, você agregou isso, fazendo disso a sua percepção de ser. Quando a gente fala consciência de ser, eu estou desligando isso. Por quê? Se eu identifico o que eu sou de verdade, o que eu sou de verdade não pode ser tomado de mim. Não pode ser levado de mim. Porque senão não sou eu, entende? Então toda essa construção que aconteceu em volta de você, na verdade, não é você. Não é você. São coisas e características que você tem e que busca a todo momento ter mais e buscar novas para se sentir identificado com isso. Ter consciência de ser não tem a ver com o que você tem a ver com o que você é de essência. E esse ponto é o gancho que a gente precisa para entender um pouquinho melhor o que é esse negócio de despertar. O que é o despertar? Quando a gente fala despertar, eu estou falando da separação da sua consciência de ser, da sua essência, dos seus pensamentos, da sua mente. Olha isso. Essa separação é o despertar. Quando eu consigo identificar que eu não sou os meus pensamentos, eu começo a despertar. Porque eu começo a observar os meus pensamentos. Eu começo a entender que essa voz na cabeça não sou eu. É algo que se repete em mim pela identificação que eu tenho com o que eu acredito que sou. Vou dar um exemplo para esclarecer, que esse papo a gente vai falar mais sobre isso. Mas hoje inicia o seu despertar, você pode ter certeza. Quando eu me identifico com o meu trabalho, o que é identificação? A gente já conversou sobre isso aqui no canal. Eu me identifico com alguma coisa, eu me torno aquilo, eu me vejo aquilo, eu percebo que eu sou aquilo. E isso é a minha consciência de ser, isso não sendo a minha essência, sendo a minha consciência de ser, eu estou identificada com o meu trabalho. Quando eu perco o meu trabalho, eu me perco de mim. Entende? Eu me desolo. Só que quando eu começo a perceber que o meu trabalho não é algo que eu sou e que eu começo a pensar sobre isso, entendendo que os meus pensamentos e os meus sentimentos eles vêm em ciclo repetidos pela identificação e não são a minha essência,
eu começo a mudar a minha percepção de quem eu sou. E isso é o despertar. O despertar é quando você separa a consciência da mente. E você começa a entender que esse movimento mental de voz na sua cabeça, tem gente que tem mais de uma voz na cabeça, né? Faz praticamente literalmente um diálogo interno, onde você acredita ser aquilo. Você começa a entender que você não é seus pensamentos e que essa voz que está aí dentro não é você. Isso é o despertar. E é isso que muda a sua vida. Porque isso te faz literalmente sair de um estado de sono. Quando a gente fala despertar, a gente está falando de sono. O que é sair do estado de sono? É despertar. Quando eu estou aqui dentro, eu estou identificada com a minha mente e pensamentos, eu acredito que eu sou isso. Quando eu me desligo e começo a entender que eu não sou os meus pensamentos, que isso que está acontecendo na minha mente é um movimento repetido de vícios químicos e sentimentais, de revivendo memórias e lembranças para ficar dentro de algo conhecido. Mas isso não é pensar, isso não é a minha essência, e começo a pensar sobre isso, eu me desligo da minha mente, eu desperto para o agora. E isso muda a sua vida. Isso muda a sua vida. Isso transforma completamente a sua vida. Por quê? Quem seria você? Se você pudesse escolher não ter ansiedade, você escolheria ter ansiedade? Não. Se você pudesse escolher não ter tanto pensamento negativo a respeito de si próprio, você escolheria não ter? Sim. E se você descobrisse que você não é isso, que você não é essa voz na sua cabeça, o que aconteceria com você? Você, despertando, começaria a pensar sobre o que pensa, entendendo que você não é o seu pensamento. Você algo está além dele, para além disso. Isso é despertar. Desligar a mente do seu interno, desligar a mente da sua identificação com os seus pensamentos, porque até então a gente se identifica, antes de despertar, a gente se identifica completamente com os nossos pensamentos, nos faz despertar. Eu espero que esse vídeo tenha acendido algumas luzes aí, alguns faróis. Eu quero muito que você curta o vídeo, é muito importante para o canal que você curta o vídeo. Manda para alguém, não é só sobre mandar, você pode transformar a vida de alguém com um simples encaminhar. Me segue aqui no canal que a gente vai continuar nessa série profunda. E o próximo vídeo, prepare-se que a gente vai falar dos estágios de inconsciência e de como sair da inconsciência com isso aqui, ó. Despertando para quem você realmente é. Conte comigo aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!